E aí? Saudações esportivas, grande amigo. Saudações esportivas, tá me ouvindo bem? Tô sim. Bacana, bacana. Galera tá entrando aí, boa tarde, galera. Boa noite, galera de Portugal, né? Não é isso aí? Já são 7 horas aí? São. Cara, tô 6 ou 7? confuso. 7. 7, bacana, bacana. Desculpa, Galera, 8, 8, 8. 8 horas. 8? Legal, boa noite a galera toda aí, boa noite, Renatinho. Boa tarde, galera do Brasil. Como é que tá? Tranquilo? Final de semana foi bem? Cara. Primeiro, muito obrigado pela oportunidade. Tô vendo um monte de gente bacana entrando aí. Muito obrigado, cara. Vamos. Rapaz, é tanta notícia ruim, é só notícia ruim que a gente tem que conectar gente boa com propósito. E parabéns pela sua iniciativa. Tô surfando na sua onda, de forma mais modesta. Que isso, cara. Tamo junto, tamo junto. Eu acho uma possibilidade tremenda, né, cara? Aproveitar o momento que todos nós, nesses últimos 42 dias aproximadamente, né, estamos em quarentena. Uns estão muito Sim. mais em casa do que o comum. Alguns, dependendo do trabalho, conseguiram continuar com uma vida normal, mas muitos também estão procurando o que fazer, procurando obter conhecimento de alguma forma, e acredito que todas as áreas, principalmente a nossa, que é a área de educação física, é uma área que carece muito de conhecimento de qualidade. Então, Sim, sim. essa é uma das minhas ideias, dos meus propósitos, trazer pessoas diferenciadas, com expertises diferentes, não somente na área das lutas, que é a área que eu Sim. atuo boa parte da minha vida, mas exercendo realmente o papel de um profissional de educação física, na qual eu possa agregar e trazer pessoas que agreguem valor a diversos tipos de assunto. E você não podia faltar nessa, você é um deles. Sempre te admirei, desde quando eu era estudante de educação física, já via já a sua pegada, na sua proatividade em relação aos esportes. Então é um prazer ter você aqui hoje. Bom, eu só agradeço, tô vendo que tem um monte de gente bacana. E assim, cara, tem que plantar a sementinha do bem, sabe? A cada pessoa que a gente consegue conectar e que multiplique isso, já valeu. A gente está num momento assim, antes de começar, pá, o esporte parou com o Covid. Parou. Mas só para você, antes de bater um papo, pensa que o movimento olímpico moderno, que se iniciou em 1896, foi interrompido somente 3 vezes, com 3 guerras. 1916, 1940 e 44. Ou seja, só acontecimentos de gravidade extrema que não permitiram a realização dos Jogos Olímpicos. Uhum. E aí o que acontece, cara? Dessa vez não foi bomba, soldado, canhão, cara, metralhadora. Foi um vírus. Foi um inimigo invisível, meu irmão. E eu sempre falo assim, aí aqui nós somos amigos e a relação é muito bacana. Dizem que em tempos de crise, aí eu falo que dentro do esporte a gente tem o Covid do esporte. Eu quero saber Dizem essa que, em tempo, nomenclatura aí. dizem que em tempos de crise do esporte não é importante, mas é. Porque dele nós temos exemplos, autênticos paradigmas do comportamento humano, desporto, na pior das hipóteses, disciplina. Na pior das hipóteses. E Verdade. para começar, porque eu fico assim, como nós somos literalmente do esporte, é, pensa, cara, a nação está em crise. Só tem 2 formas de reverter isso. Com todo respeito, através do desporto e educação. O Daniel Mendes, saudável, com conhecimento, se ressignifica. Hoje é preparador, é coach, mas amanhã ele pode estar fazendo uma outra atividade. Para isso ele tem que estar saudável. E com conhecimento, hoje a preparação física era uma estrutura. Quando eu era preparador físico, desenvolvia alguns projetos. Mudou-se completamente. Então, com conhecimento e saudável, você rompe qualquer crise. E aí fica a dica para todo mundo. E o gestor.
desportivo, ele tem que estar antenado a isso. Entendeu? Mas, enfim, novos desafios e oportunidades da gestão. Se você quiser, eu vou batendo bola, mas eu quero que você faça inúmeras intervenções. Com certeza. Eu vou fazer algumas intervenções e também, obviamente, para quem for assistindo também tiver dúvidas, vamos perguntar, vamos participar também, até porque a dúvida de um pode ser a dúvida de outro, e essa live também, tudo dando certo até o final, ela também vai ser posta no canal do YouTube, tá? E muitas pessoas aí, pro resto desse ano e para os anos seguintes, eles vão ter a possibilidade de acompanhar esse bate-papo nosso. Bom, primeiro, Renatinho, eu gostaria que você explicasse, que você sintetizasse, quando nós falamos em gestão desportiva ou gestão esportiva, existe diferença na nomenclatura, você como um mestrando nessa área, um doutorando nessa área, existe diferença e qual é o real significado sintetizado de um gestor desportivo? Simples. E vamos lá. Primeiro é o seguinte. A gestão desportiva ou esportiva, porque desporto e esporte, né? Na verdade, a nomenclatura, a Europa utiliza desporto. Uhum. E no Brasil é esporte. Assim, primeiro, o gestor desportivo ele é muito recente. O conhecimento da gestão desportiva é muito recente. A base da gestão desportiva vem da administração, da gestão. Você tem noção? O primeiro programa de gestão surgiu aí em Ohio, nos Estados Unidos, em 1968. E no Brasil só começou em 1981 na Gama Filho com uma especialização em gestão esportiva. E acontece, vou falar um pouco do panorama da gestão, mas depois eu vou dar umas cutucadas. Então, assim, por que é a gestão desportiva? A Europa, a partir de 1960, tinha um objetivo de fomentar o desporto para todos. Foi criada uma Carta Europeia, Desporto para Todos, cujo principal objetivo era o quê? O professor de educação física atuar fora das quatro linhas, pensar na organização para atender toda a comunidade. É o perfil da Europa, por exemplo, de Portugal, eles se preocupam muito em dar suporte direcionado. Então, foi criado um conceito desporto para todos e apesar de quem? De gestores para atuar fora das quatro linhas, para movimentar, para fazer a gestão das práticas de lazer, recreação, isso mais ou menos na Europa. Então, como é que funciona nos Estados Unidos? Se na Europa é fomentar com as secretarias municipais, estaduais, a nível de governo, nos Estados Unidos, não. O desporto já foi para as ligas universitárias, as ligas profissionais. E aí, basicamente, tem essa diferenciação. Na Europa, desporto para todos, a interferência do Estado e o gestor fora das quatro linhas. E nos Estados Unidos, desporto de espetáculo, cujo principal objetivo era dar suporte às principais, o início da formação das grandes ligas. Uhum. E aí, só para você, para todo mundo que está participando, assim, o que adianta a gente falar sobre gestão esportiva se muitas pessoas não sabem o que é desporto ou esporte? Daniel, você é um cara conectado. Enquanto a gente está conversando aqui, está surgindo uma modalidade nova. Então, vou sintetizar o que é esporte ou desporto. Desporto é tudo aquilo que em cada momento se considera desporto ou esporte. Enquanto a gente está aqui, tem o japonês criando uma modalidade nova. E, no final do século passado, o cuspe à distância era considerado esporte, para você ter noção. Caraca! E aí, o que seria gestão? É um processo pelo qual assumimos a responsabilidade de planificar, planear, regular os recursos da organização, pessoas, recursos, eventos e instalações. Quem falou isso foi o Papa da Gestão chamado Peter Drucker. E aí, o que seria gestão disso? Opa, aí você fala assim, cara, tem tudo a ver com a educação física. Pessoas, eventos, instalações. Peter Drucker falou o que é gestão. Uhum. E o que é gestão de desporto? É o processo de trabalhar com pessoas, recursos materiais para realizar os objetivos de uma organização específica de maneira eficaz. Basicamente é isso. E aí, o que acontece? É tudo muito recente. E eu me lembro que eu vim fazer mestrado aqui em 2007 e as pessoas não sabiam o que era gestão desportiva no Estado do Espírito Santo.
E sabe que eu fico feliz? Com a minha volta para o Espírito Santo, eu procurei multiplicar esses saberes e todo mundo começou vou pesquisar, vou tentar desenvolver ações na gestão dos esportes. Mas é tudo muito recente, sabe? Muito recente. A gestão, o conteúdo é muito recente. E A aí, gente só poderia, para... desculpa te interromper, Não, pode interromper. seria uma afirmação eu dizer que a nível de Brasil, que um gestor esportivo, na sua grande maioria, no grande caminhar da sua carreira, ele vai estar ligado ao governo e às secretarias, ou um gestor esportivo, ele tem mercado no Brasil, ele tem caminhos para seguir como um profissional independente, assim como um personal trainer, por exemplo. Adorei, muito boa a sua consideração. Vamos lá. O educador físico é um gestor por excelência. Então, vamos lá. Quais são as principais plataformas de intervenção do gestor? E aí eu fiz um cenário muito simples. O desporto. O gestor pode atuar na área de inclusão social, projetos, comunidade carente, trabalhar em ONGs. Por exemplo, eu tenho uma grande amiga, Sandra, que ela faz captação de recursos para grandes ONGs. Ela estava agora em Angola fazendo isso, e ela sozinha captou em 2014, 2015, só 14 bilhões para o esporte. Então eu posso atuar na área de inclusão social. Posso atuar na área de participação. Desporto ou esporte de participação. Escolinhas de esporte. Tanto na iniciativa pública quanto privada. Você, alto rendimento, é um gestor esportivo. Você fomenta treinamento, fomenta curso, fomenta capacitações, é sócio num espaço, alto rendimento. E aí tem serviço. O Daniel pode trabalhar dentro de uma marca esportiva, que eu não vou ficar falando o nome agora, mas você pode trabalhar dentro de uma marca, desenvolver produto, design. Pode trabalhar dentro da indústria do fitness. Você, preparador, pode ser contratado por uma grande marca de produto, de empresas de maquinário esportivo, não importa, desenvolver a máquina, testar. E o desporto espetáculo. Aí você fala, o que é desporto espetáculo? O Daniel vai lá fazer seu treino com a sua equipe lá de alunos. Só que tem o desporto espetáculo. Ele faz aquilo tudo. O evento de MMA é um grande espetáculo. As pessoas vão até lá ver a luta. Vou dar um exemplo. Você vai no jogo da NBA. Eu fui no jogo para ver Utah e um outro time. Eu fui lá para ver um jogo de basquete. Só que desde quando eu entrei lá no ginásio da Staple, que já não é ginásio de Utah, é da Staple, uma marca, eu fui direcionado para comprar a minha primeira alimentação, entrei numa loja de souvenir, tudo direcionado. Depois eu fui para outro espaço para fazer uma compra. Eu cheguei, o último lugar que eu fui foi sentar para ver o jogo. E aí teve até jogo de basquete, mas antes teve um cara cantando, uma ação promocional de uma marca de carro. Gente, depois teve o jogo. É um espetáculo. É um espetáculo. Então, N vertentes que o Daniel e o gestor e o professor pode estar atuando. E aí, você levantou uma coisa que para mim é muito importante. O desporto hoje ele é plural. O Daniel, quando vai pensar no projeto, ele pensa na responsabilidade social do projeto. O Daniel, quando pensa no esporte, ele pensa no lifestyle. Ou, quando você bota lá a sua luva, bota toda a sua estrutura para dar um treino, você é um cara formador de opinião. As pessoas vão querer usar a sua roupa. Com certeza. O desporto é business, é negócio. Acabou o romantismo. E eu sofro um pouco aqui em Portugal, porque em Portugal eles têm uma visão muito de dar sustentação a todos, independente de ter dinheiro ou não. É muito importante para eles fomentar o desporto de base. Mas o esporte é negócio.
Pelo fato, e o desporto atual é um desporto de superação. A gente está passando por um processo de quê? De superação. E o mais importante, que agora a galera tem que ficar antenada, desporto é sustentabilidade. Se preocupar quando vai fazer uma atividade ao ar livre, limpeza, utilizar materiais recicláveis, fazer higiene. Gente, eu estava discutindo agora na reunião com o diretor, com o presidente do clube e com os vice-presidentes. Higienização de tudo. O desporto mudou completamente, então a sustentabilidade vai ser a tônica da vez. Com certeza. Só para você ver aqui, ó. A Helena, você tem uma, eu tenho outra. É verdade, é verdade. A minha essa semana, tudo bem, Helena? Aí, dá tchau. A minha essa semana começou a pular o berço. Bota ela para dormir, ela consegue sair do berço. A qualquer momento ela pode aparecer aqui. É desporto. É desporto. E, desculpa, quais os objetivos da gestão? Organizar as organizações do esporte. Criar estratégia de desenvolvimento, rentabilizar a estrutura e os meios. Certo. Obter lucro e o sucesso. Você, quando monta um projeto, você quer ter um sucesso esportivo, mas você quer ter retorno financeiro. E o mais importante, que você está fazendo isso muito bem, e eu fico muito feliz, promover a felicidade e a longevidade das pessoas. Isso é fundamental. Isso são os objetivos da gestão esportiva que parece estar muito conectado com a nossa profissão. Uhum. Não é isso? Com certeza. Agora, Renatinho, por exemplo, no cenário do Brasil, vamos pensar um pouquinho antes da crise. Fingir que não aconteceu essa coisa de Covid-19. Qual a situação, você como, obviamente, um grande conhecedor da gestão, no geral, dos esportes, do desporto aqui no Brasil, qual é a maior potencialidade que o Brasil tem em termos de gestão? São as pessoas, estou falando aqui, talvez eu possa até estar falando coisa que não tem a ver, tá? Mas são as pessoas, né? Nós brasileiros que temos capacidade em qualquer lugar do mundo, é a nossa diversidade, diversificação de esportes que o Brasil tem, né? Praias, esse mapa geográfico que nós temos, a diversidade geográfica do Brasil proporciona também diferentes esportes nas montanhas, como, né, mountain bike, enfim, esportes na praia, paraquedismo. Se eu não me engano, o nosso Espírito Santo lá é um dos melhores lugares para fazer... não é paraquedas, eu esqueci o nome. Enfim. Voo livre. Voo livre, isso. Se eu não me engano, é Alfredo Chaves, se eu não me engano. Alfredo Chaves, Castelo. Isso. Tem outro lugar também lá, caramba. Meu Deus, o Frank Brown vai me matar agora, que o Frank Brown é fera, o Frank Brown, o capixaba. Eu vou lembrar até o final. Mas então, no Brasil, ó, o Miltinho aqui está comentando, Asa Delta também. Então, no Brasil, o que temos de potencial em termos de gestão? São as pessoas, são, né, essa diversidade geográfica que nós temos no Brasil como um todo, é o apoio do governo, que eu acredito não ser muito apoiado pelo governo, mas quais seriam as potencialidades do Brasil e, na sua visão, quais seriam os pontos negativos da gestão no Brasil? Miltinho, salvou a gente, ó, Baixo Guandu, é isso mesmo. Baixo Guandu, boa, Miltinho. Então, vamos lá. Eu vou tentar ser o mais imparcial possível, porque eu atuei na gestão pública e privada. Certo. Primeiro, nós temos muita gente capacitada e qualificada. Profissionais para todas as áreas da gestão. E quando eu falo em gestão, eu falo em equipe multidisciplinar. Então, gente qualificada, nós temos vários exemplos no Brasil de bons gestores. Então, não vamos entrar no mérito de que a galera não tem conhecimento. Tem muito. Ó, nós temos, e você está muito mais antenado que eu nisso, nós temos material humano, atleta de sobra. Então, não vamos entrar nesse mérito. Nós temos muitos atletas, desde a inclusão até o alto rendimento, nós temos material humano de sobra. Então, e aí entra o Covid do esporte.
Eu quero X a questão. Conta esse Que Covid foda. do esporte. Eu estou usando o Covid porque eu vou surgir algumas coisas na minha cabeça, assim. Eu vou tentar me emplacar como saudações esportivas. E você fala, galera! O que acontece? Quando você está... Vou falar primeiro da iniciativa privada, depois eu falo da pública. A privada é o seguinte. As grandes estruturas esportivas, os clubes, até uns 15, 20 anos atrás, não se preocupavam em botar as pessoas capacitadas e qualificadas. Era sempre o cargo do dirigente, que era amigo de fulano, beltrano e cicrano. Aquele ex-jogador, aquele ex, sempre os ex. Só que a galera com muito conhecimento, algumas estruturas, eles começaram a pegar os melhores. E aí eu vou dar um exemplo, do futebol. Flamengo, eu sou quase fechando. Modelo de reestruturação. Contratou bons gestores. Meritocracia. Resultado e planejamento. Redução da dívida do Flamengo. Resultado operacional com programação de resultado esportivo. Em menos de 3, 4 anos, o Flamengo saiu de um clube quase sendo rebaixado por um clube campeão dentro e fora de campo. Os clubes sumiram um pouco no Brasil. Tiveram que contratar bons gestores. Eu dou um exemplo que eu tenho um grande amigo, Rogério Romero, que está no Minas Tênis Clube. O modelo de reestruturação do Minas Tênis Clube é fantástico. Pra você ter ideia, contrataram o Rogério. 5 Olimpíadas, foi durante 10 anos subsecretário de Estado de Minas. O background, o know-how dele, gerenciamento. Então, na iniciativa privada, o que está acontecendo? Estão colocando gestores com conhecimento em cargos estratégicos e a tendência é isso estar dando resultado nos próximos 4, 5 anos. Mas nós vamos ter um atraso, né, Renatinho? Devido a essa recuperação que o país vai ter que passar. O que você acha? Desculpa abrir um parênteses aí. Pode abrir. Antes da sua conclusão. Mas eu acredito que nós, em termos gerais, vamos ter um atraso, né, no desenvolvimento dos esportes. Aqui, de vez em quando, entra uma outra japinha, né? Agora, aqui, ó. Aqui, ó. Tudo bem? Olá. Hello, Helena. Fala inglês. Oi, Helena. Então, das duas... Então, o que acontece? Você foi muito feliz. Nós adiamos, vamos lá. Foram todos os eventos. Vou dar um exemplo. O jornal português deu um exemplo de ter parado de esporte a nível mundial. O efeito no campeonato português vai dar um prejuízo em torno de 140 milhões de euros. Aí, na sua praia, Estados Unidos, NBA, eu vi um estudo recentemente do economista, ele publica no US Today, Scott Kaplan, sei lá. Essa interrupção da NBA vai gerar um prejuízo em torno de 2 bilhões de dólares. Uau. A Liga Espanhola, La Liga, em torno de 700 milhões de euros. O que acontece? Grandes campeonatos, grandes torneios foram adiados. Eles não vão ser interrompidos. A nossa referência foram as Olimpíadas de Tóquio, Olimpíadas e Paralimpíadas. Rapaz, o prejuízo é enorme. O prejuízo financeiro vai ser enorme. O que está acontecendo? Tudo agora vai ter que ser renegociado. Salário, grandes contratos. Aquele evento de MMA que pagaria $1 milhão não vai poder ser mais. Então, o desporto e o esporte eles vão ter que se reinventar, sobretudo em renegociar o salário, os patrocínios. Por quê? Simplesmente as grandes marcas perderam o poder de consumo, de venda delas. Então, o processo agora é só de reestruturação. E, de novo, entra o gestor. Reestruturar o evento, os eventos foram adiados. Reestruturar a parte de gestão, de contrato, de salário, renegociar
com o atleta, e você que é preparador, o modelo de preparação física. Daqui a, vamos lá, a Olimpíada, que eu falo de Tóquio, que é o mais impacta a gente. A preparação física do atleta de alto rendimento, do medalhista, ele é muito alta. Se não tomar essa decisão a curto prazo, ia gerar um desequilíbrio, não só na preparação física, mas na cabeça do atleta. Então, os eventos foram adiados, Fórmula 1 foi adiada, Roland Garros foi adiada, Olimpíadas e Paralimpíadas foi adiada, NBA, mas eles vão retomar com uma nova cara, com salários menores, e as grandes arenas esportivas vão ter que seguir um controle rígido de segurança, de saúde. A discussão é essa agora. Você tem coragem de pegar sua filha Helena e levar para ver uma partida? Ver uma luta num espaço fechado? Não. Então, a reestruturação vai ser, de novo, com um bom gestor para definir como é que vai ser esse novo formato. E eu estou sofrendo isso aqui na pele. A gente está pensando em abrir o clube. Como vamos abrir o clube? Aqui a recomendação é atividade física ao ar livre. Tem que manter no mínimo em atividades em fila, que tem fila 4 metros. Atividade igual você de personal, treinos 2 metros. Tem que higienizar as mãos em todo o material esportivo. Então é adequação. E o gestor, de novo, vai ter que apresentar números e formas de reinventar isso. Agora, na gestão pública, se você me permite. Claro. Se o Moro caiu, o gestor esportivo não vai cair? O que acontece? Tem muita gente boa fazendo trabalhos fantásticos na gestão pública. Mas, a partir do momento que o Daniel, vou dar o seu exemplo, monta um projeto de luta, que vai desde a inclusão até o alto rendimento, apresenta para um cara que assina a caneta, é o cara que vai chancelar o pagamento. Infelizmente, ainda há um interesse político que sobrepõe o esporte. E a linha é assim, ó. Primeiro, eu não sei se é vaidade. O cara que vira gestor público não, político, porque o gestor tem outro objetivo. Uhum. Sabe qual a diferença do político para o gestor público? O político se preocupa primeiro com ele, depois com o partido, depois com o projeto que vai dar visibilidade para ele e, por último, a sociedade. O gestor público se preocupa em escutar os principais agentes, profissionais de educação física, atletas, federações, confederações, estrutura um projeto conjunto para fazer entregas efetivas. Então nós temos vários Covids do esporte no Espírito Santo, no Brasil, que estão primeiro se preocupando com eles para depois fazer entrega. E a ordem não deveria ser essa, né, cara? Mas enfim, nós estamos aqui para mudar isso, conectando gente boa com conhecimento. Com certeza. E fazendo esse comparativo, esses dois cenários que você colocou para a gente, da gestão no setor privado e da gestão no setor público, agora conta um pouquinho para a gente como é essa gestão em Portugal, que você se localiza em Porto, em Portugal, né? Para a galera que não sabe aqui, até fizeram uma pergunta aqui. Você fez a brincadeira das japinhas aí, perguntaram se você estava no Japão. Não. Miltinho? O Renatinho ele mora em Porto, em Portugal. Então, conta um pouquinho para a gente essa comparação aí entre a gestão do Brasil, tanto no privado quanto no público, em relação a Portugal. Pontos positivos, bacana. Pontos negativos. Primeiro, e você deve estar sofrendo isso na pele nos Estados Unidos, o modelo de gestão aqui em Portugal e grande parte da Europa é muito centrado no desporto de formação de base. Eles são muito fortes. E a rentabilidade é uma consequência. Por exemplo, eu sou gestor de um clube cujo presidente do clube é um cara muito conectado, é professor do mestrado, é meu orientador do estão muito centrados, os clubes
Esquece futebol, vou falar as outras modalidades. Estou muito centrado na estruturação da base dos atletas, nas melhores condições de estrutura física, de equipe multidisciplinar. A remuneração não é muito alta, mas a condição para treino é muito boa. Então, um clube português de desporto amador tem estrutura física, os salários não são altos, mas são muito bem estruturados, porque é na base que se formam, é a primeira formação do atleta está na base. Agora, não dá para, de novo, esquece futebol, que são números à parte, mas os gestores, os professores, eles atuam sabendo que muitos dos gestores, muitos dos treinadores, eles trabalham em 2 empregos, por exemplo. Os treinadores, você é o treinador lá de luta, você vai dar a luta à noite, vai ser treinador específico à noite, mas durante o dia você tem uma outra atividade. Eu tenho bons treinadores que estão fazendo mestrado, com muito conhecimento, mas estão atuando, por exemplo, em supermercado, em lojas de materiais esportivos. Sabe o que me chamou a atenção aqui? É muita gente com muito conhecimento e não tem vergonha de atuar em várias frentes de mercado de trabalho. Eu tenho mestres na preparação física, trabalhando em supermercado, trabalhando em loja na marca de material esportivo. Não vou falar o nome não, porque eu não vou dar moral para eles não. Senão paga aí, adere aí, segue a gente, faz uma ação. Você que está bombando aí. Mas basicamente a base, o salário não tão alto. Agora, futebol é um caso à parte. Certo. Futebol são salários astronômicos, paga-se muito bem. Agora, eles são muito organizados, é muito bem planejado, sabe? Assim, vou dar um exemplo de novo. Desde a base. Desde a base, Vou dar um exemplo, assim. O Messi entrou no Barcelona com 9, 10 anos. O Messi não é um achado. O mestre é olhar do treinador, do gestor, do preparador, pensando no atleta, na longevidade. Com certeza. Da parte esportiva. No macro ciclo, com certeza. Então eu estou pensando no atleta, mas eu estou pensando no atleta de 8, 10, 12 anos. 3 ciclos olímpicos. 3, 4 Copas do Mundo. Então, faz uma base bem feita, que você vai ter longevidade do atleta e longevidade de retorno. Então, aqui, diferente dos Estados Unidos, que os Estados Unidos eles têm uma pegada... vou dar um exemplo. Eu fui ver o jogo. Eu conheci lá a estrutura do Utah. Eu fiquei assustado, porque eu fui 3 dias antes e fui na arena e tinha um evento de motocross, areia, dentro da arena. 2 dias depois tinha um jogo da NBA. Eu falei, gente, é uma pista de motocross. 3 dias depois. Ou seja, o desporto nos Estados Unidos é negócio. Eles são muito bem fincados. E aí o que acontece? Tem espaço para todo mundo. Tem espaço. Você falou um negócio legal aí sobre essa pista de motocross. Há uns 10 anos atrás, eu tive num evento também em Ohio, aqui nos Estados Unidos, e eu entrei no ginásio, era o UFC, e quando eu entrei estava bem frio, bem frio. E eu comentei com um amigo meu na época, falei, cara, tá muito frio aqui dentro, alguma coisa está errada. E passou alguns minutos, quando eu olhei para o chão, bem no cantinho mesmo da parede assim, a gente estava em cima da quadra de hóquei, era hóquei, estava tudo gelo por baixo, tudo coberto para ter o evento do UFC. Então é a gestão, como você bem falou, é coisa absurda. Coisa absurda. Ó, tá você me deu um exemplo. E outra coisa, as pessoas têm que ter humildade, escutar as pessoas que têm conhecimento, que são técnicas. Não existe mais estádio de futebol, gente. Não existe mais estádio de basquete. São espaços multiusos. Você falou, estava frio lá na base. Tem várias camadas. O espaço multiuso hoje acontece modalidade. Daqui a 3, 4 dias tem um evento de MMA. Daqui a mais 2, 3 dias tem um workshop de treinadores de luta. Cara, espaço multiuso. E outra coisa,
você falou do Espírito Santo. Eu vou falar do Espírito Santo agora. O Espírito Santo tem um potencial de atividades outdoor fora do normal. As cidades amigas do desporto, não sou eu. As cidades amigas são as cidades cujos gestores privados e públicos potencializam as modalidades que menos vão agredir o ambiente. Ou, vou dar um exemplo. Para que eu vou construir um ginásio ou um estádio de futebol num local onde eu tenho espaço ao ar livre, areia, praia? Eu tenho que potencializar as atividades náuticas, as atividades de areia, olha lá, voleibol, vôlei de praia, handball, futevôlei, frescobol, bodyboard, surf, parapente, asa delta. Na pior das hipóteses, eu vou construir um ringue, assim, ó, para ter uma luta, para ter uma exibição, para ter um evento, mas que agrida menos aquele espaço. Eu me assustei. Eu fui nas Olimpíadas de Londres e vi vôlei de praia. Eu fui lá ver o vôlei. Fui ver o Alisson, o capixaba. Uhum. E eu me assustei, porque eu cheguei, sei lá, uma semana antes, e não tinha nada montado. De repente, 2 dias antes, montaram uma arena multiuso. Mínimo de agressão, de construção. Cara, eu fiquei assustado. E depois eu fui ver que 70% de toda a infraestrutura das Olimpíadas foram desmontadas. Ou seja, os elefantes brancos são construídos, e aí de novo, a gestão. Para que eu vou construir um estádio de futebol se não vai ter utilização, Daniel? Foi o caso que aconteceu na nossa Copa do Mundo, nas Olimpíadas que tivemos, né? Ó, a Eliane tá dando um beijo na gente, ó. Oi, Eliane, tudo bem? Foi o caso do Brasil, infelizmente, todo aquele desvio que teve, a construção de ginásios, a construção de estádios no Rio de Janeiro, a Vila Olímpica, e aí passou um ano, eu vi uma reportagem, assim, abandonado, agrediu muito o meio ambiente. Realmente é muito triste, cara. Realmente o que você falou, a parte de agressão, ou de ser sustentável, é muito importante e é o que vai encaminhar para o futuro próximo, com certeza. Curiosidade de você, a primeira gestão começou com a brincadeira. Primeiras Olimpíadas que tiveram efetivamente capital privado foi as Olimpíadas de Los Angeles, de 1984. Aquelas Olimpíadas, nós tivemos as primeiras Olimpíadas bancada com patrocínio. Os primeiros grandes contratos de televisão e de atletas surgiram nas Olimpíadas de 1984. Eu tive lá. E sabe o que eu fiquei mais assustado? Dinheiro de 1984 estava sendo utilizado até 3 anos atrás que eu fui com o projeto. Uau, não acredito. E aí você me fala do Brasil. Você tem noção, cara? Dinheiro de 1984 sendo utilizado. Foi criada uma fundação com bons gestores, com projeto. Aí você fala de Jogos Olímpicos. Tem noção de quanto custou? Aproximadamente 38 bilhões para realizar os Jogos Olímpicos de 2016. Você falou em espaço. Arenas, em torno de 7 bilhões. Comitê organizador, 24 bilhões, enfim. Qual seria o legado? O legado seria estrutura esportiva e todo o material utilizado. Você falou um ano, né? Eu sou otimista igual a você. 4, 5 meses depois, não tinha definido um plano de gerenciamento. Ó, tem uma mulher, olha, você está com qualificação. Ó. A Tereza é professora, ela é estudante de pós-doutorado, atua na psicologia do desporto. Eu acho que é fundamental, nesse momento, Daniel, ter a parte psicológica dos nossos atletas. Então, eu fiz uma live com ela semana passada. Gente, ó,
O Daniel já vai ser. A gente vai bater um papo com o Daniel. Então, assim, tem gente muito boa se preocupando com o desporto. Então, voltando em números. E Tereza, o um marido oi para dela. Tereza. Isso, a Tereza é essa. E o marido dela também, ó. José Dias aqui, ó. É José bacana. Dias, tudo Tem bem? muita gente preocupada, tá, Daniel? Então, assim, qual foi a entrega? Qual foi o legado? Seria infraestrutura, muita gente que adquiriu conhecimento. Em termos de estrutura, cara, foi criado um Ministério dos Esportes por causa disso. Tivemos bons gestores, mas é aquilo. Acabou-se o modelo de gestão, acabou o interesse de alguns Covids do esporte, que eu falo que é o interesse político. Acabou o mandato, infelizmente, o gestor público perdeu, abandona tudo, vou deixar a dívida para o próximo. Não Como preciso nem falar do Centro Olímpico do Estado do Espírito Santo, né? eu Que ia você fez falar parte. isso agora, infelizmente, um outro grande projeto, um projeto promissor. Eu tive a oportunidade de trabalhar e ser o treinador da modalidade de boxe por 3 anos, junto com outros professores também, George, Jordan, Ronaldo, professor, falecido professor Diogo. E depois de 3 anos o projeto simplesmente acabou. E eu fico feliz que pelo menos na questão do boxe, na qual eu tinha a equipe de boxe lá do projeto, temos o Pedro, temos o Ronald, eles são campeões brasileiros e eles conseguiram ir até hoje, seguindo a carreira de lutadores de boxe. Eu tive a oportunidade de ir nas escolas, fazer a peneira, e um desses, né, que é o Pedro, eu lembro até hoje, o dia que eu fui, ele tinha 11 anos de idade, hoje ele deve ter 18, 19, campeão brasileiro, mora em São Paulo, e é um futuro possível atleta olímpico. Então, eu fico muito feliz. E olha o quanto foi engrandecedor. Isso eu estou falando só de mim, como um profissional dos inúmeros que estavam trabalhando no Comitê Olímpico, no Centro Olímpico. Você imagina que eu tenho certeza que cada um dos professores do Taekwondo, o Leni estava aqui agora há pouco, o Leni, Sim. cada um dos professores, eu tenho certeza que eles conseguiram descobrir talentos. E infelizmente o projeto com 3 anos acabou. Foi o que você bem falou, a falta de gestão. As pessoas muitas das vezes elas não entendem o quão é importante esse tema, a gestão esportiva, né? A gestão desportiva, como você exemplificou, que é a nomenclatura usada na Europa, mas as pessoas, no final das contas, acaba tudo voltando para a gestão. Quando se tem um bom gestor, acontece exatamente o que você falou. Um investimento feito em 1984, no ano que eu nasci, tem É. dinheiro privado até hoje, 3 anos atrás, sendo utilizado. Ou seja, 33 anos depois, hein? Não dá nem para acreditar. Eu acredito porque é você que está falando. E assim, cara, vamos lá. Você foi muito feliz, assim. Tá bom, não quer escutar os técnicos, não? Realmente dá pra gente. Tudo que a gente estuda ignora, já que tem os caras que dominam a gestão pública. Tem exemplo, você foi feliz, você foi lá, você foi na ponta, descobriu o atleta, treinou. Um centro olímpico, com equipe multidisciplinar, com projeto de longevidade. Bastou. E eu falo de fato e de propriedade, com conhecimento que eu estava na gestão. Simplesmente perdeu a eleição, acaba o projeto. E vou usar, eles vou, desculpa falar, estão nem aí, bicho. Estão nem aí. E aí o que acontece? De novo, se o Moro não conseguiu avançar, então assim, escutem os principais agentes, os treinadores, os profissionais de educação física, as entidades, os atletas. O projeto estava sendo bem estruturado, tinha falhas, tinha, mas tinha um projeto que tinha que dar continuidade independente de ter perdido ou não a eleição. Infelizmente, é tudo condicionado à perda de eleição no Brasil. E aí vou falar de coisa boa. O esporte movimenta muito, muito dinheiro. E aí, assim, curiosidades, que eu peguei alguns números aqui. Enquanto o PIB brasileiro, sei lá, aproximadamente durante 10 anos, entre 2000 e 2014, 2015, girava em torno de 3% ao ano, o PIB do desporto ou do esporte, quase o dobro. Aí tem um cara muito bom no Brasil chamado Carlos Galvão, que fundou a Latin Sports, faz o Ironman,
A marca Ironman é dele. Ele faz as principais corridas de rua, pra você ter noção. Em 2011, ele fazia 13 eventos, 13 corridas de rua. Em 2017, ele estava fazendo 176 eventos outdoor. Ele fazia simultaneamente 3 corridas por final de semana. Uau. O esporte gira mais ou menos, girava antes do Covid, a indústria movimentava quase $1 trilhão. Brasil girava em torno de 3 bilhões ano. Na sua casa aí nos Estados Unidos. Curiosidade. Sabe quanto custa o segundo do Super Bowl? Rapaz, Comercial? eu não sei, mas eu sei que é bastante. Cara, o segundo custa em média $70 mil. O segundo. Uau. Aí você bota um comercial de 30 segundos, mais de $200 mil. Uma inserção. E as pessoas estão, né? Então, Aí, se eu quiser botar aqui a logomarca aqui do meu estúdio, 1 segundo, $70 mil. Isso aí. Só para passar assim, ó. Entrar e... Uma vez. Uma vez. Uma vez. Apareci. E aí o que acontece? As pessoas estão achando que... E aí que eu falo, assim, o esporte, os números, assim, eu peguei os dados e vou dar os dados de luta. Primeiro eu vou falar assim, 2019, né? Peguei alguns números. Os atletas bem mais pagos do mundo. Primeiro futebol, segundo futebol, por lá. Dos 10 mais, nós temos um do boxe. Nós temos o Messi, ganhou em 2019 $127 milhões. Depois vem Cristiano Ronaldo, o português. Depois vem o Neymar. O boxe é o Canelo Álvares, sei lá, Canelo Álvares. Álvares, Canelo Álvares. Ganhou 94 milhões. Dos 10 mais, é futebol, boxe, tênis, futebol americano e basquete. Agora, o que assusta? O topo do esporte masculino, Messi, $127 milhões. O topo do tênis, do feminino, 29 milhões, cara. E pasme, as top 10, todas tenistas. Top Aí 10, vamos lá. todas tenistas? Todas. As 10 melhores atletas, as 10 atletas mais bem remuneradas do mundo são tenistas, cara. Aí eu fui pesquisar no MMA. Uau, que informação. Fui pesquisar no MMA, né? Porque eu conheço a galera, vamos lá. O cara de doido lá, o Rodrigo. O Espírito Santo tem... Cara, admiro muito o Guimarães lá. Marcelo Guimarães. Eric Silva. O Eric. Pô, então, o berço, cara, assim, muitos bons atletas na área de luta. Eu falo MMA porque o MMA é um percurso, né? Mas normalmente sai de uma modalidade, de uma luta inicial e depois começa o mix. Até chegar, não é isso? Com certeza. Mas nós temos grande um abraço, celeiro... galera que está entrando aí, mandando um alô. Jeff Peçanha. Grande abraço aí, Agora Jeff. Vamos pra luta. Top 20 do MMA. Cara, eu acho ele um falastrão. Mas ele é um espetáculo. É o cara. Eu acho ele um falastrão. É o Conor McGregor. Cara, é um falastrão. Mas, bicho, movimentou só ele 85 milhões. É o cara que mais ganha em luta. É o cara que mais ganha em luta. Ele é muito inteligente. Eu vi eu vou falar com o Daniel, tem que entender um pouquinho de luta. Eu fui ver uma matéria dele. Ele faz algumas provocações para colocar a luta num patamar diferenciado. Com certeza. Ele provoca os lutadores de tal forma, os organizadores. Com certeza. Então, assim, aí eu peguei dos 20 mais, os top 20 da luta. Aí eu te pergunto, será que tem mulher entre os top 20 do MMA? Ronda Rousey?
Não, mas foi em Isso! 2019. 2019 ela Isso! já tinha parado. Mas era a Cara, mas Ronda Rousey. ela... Ah, você falou uma coisa muito importante. Ah, o atleta para e não rentabiliza. Aí a gestão aí, ó. Olha o gestor esportivo. Então vamos lá. Ronda, 13ª no ranking. De 20 homens, ela é 13ª. Olha o Casagrande aí, ó. A Ronda, ela parou, mas ela Cavanelli. faturou aproximadamente 13 milhões de dólares. Uau. Aí eu te pergunto, tem brasileiro? Eu acho que não. Tem? Vamos lá. Não tô De lembrado. novo, os gestores do Brasil são muito bons. E eles fazem uma boa gestão com os atletas. Ó, que bacana, ó. Entrou o Miranda, o organizador do bodyboard. Entrou agora a Lilian, que minha grande amiga, secretária de esporte, Cachoeira Itapemirim, foi secretária de Estado. Naquela época, onde a gente colocou o desporto como protagonismo do Estado do Espírito Santo, tinha muita gente bacana, comprometida. E a Lilian é uma delas. Entendeu? E aí o que acontece? Voltando, nós temos Ryan Grace é brasileiro, não é? Ah, verdade, é. Uhum. Anderson Silva é brasileiro. Pasme, Vanderlei Silva. Entre os top Vamos 20 lá. Entre os top 20. Júnior dos Santos é o cigano? é o Cigano. Então vamos lá. José Aldo. José Aldo. Então nós temos brasileiro entre os top 20. Onde eu quero chegar? Isso é uma outra coisa importante. Mas Nós a temos, Ronda... Renatinho, nós temos mais 6 minutos, tá? Só para deixar aí no ciente do Não, tempo. beleza. Assim, eu quero dizer o seguinte, cara. Assim, considerações finais. Vou falar uma coisa. Qual o objetivo do gestor, do Daniel enquanto gestor? Além de preparador. Qual é o conhecimento que tem que ter? Dominar a parte de sustentabilidade, cara, do desporto e paradesporto. Uhum. Conhecer programas federais, estaduais e municipais. Conhecimentos básicos da administração financeira, contábil, noções de direito. Entender de projetos, elaboração de projetos. Você está fazendo isso muito bem. Saber gerir informação, tecnologia. Saber lidar com gestão de pressão, processo, prazo. Agora, o grande desafio que você sabe muito bem, sabe o que é? Um bom gestor é um bom professor de educação física. Saber gerir diariamente pessoas e conflitos. E dói o coração, mas é o seguinte. Você tem isso na essência e eu tenho. A reflexão que todos devem fazer, que é um bom gestor. Não preciso falar que o desporto é um fator de desenvolvimento. Ele é um agente fomentador. Mas tem que ter um propósito. Você tem um propósito. Eu tenho um propósito. Só que a grande maioria não tem. E o desporto fica relegado a segundo, terceiro plano. E aí, quando você faz essa ação, quando eu faço, a gente está conectando, é porque existe oportunidade através do desporto. E aí, além do propósito, você tem que ter conhecimento e conectar gente do bem. Com certeza, esse é o grande lance. Esse é um lance que é uma das pegadas aí que eu tenho pro meu projeto, é conectar pessoas boas, cara. Não só para mim, né, no meu convívio pessoal com as pessoas, mas também como eu estou proporcionando aqui agora de trazer uma pessoa boa, com bagagem, que é você, para conectar com pessoas que estão aqui assistindo, que virão assistir, para que elas possam ter conhecimento. A Tereza fez um comentário legal aqui, né? Ela comentou, apesar de o desporto em Portugal ser essencialmente amador, enquanto não profissionalizarem os clubes e falarem a sério sobre a importância de gestores, Dificilmente se avança. dificilmente se avança. Você está falando, essa opinião é de uma psicóloga que atua na gestão de clubes, ela faz o pós-doutorado na área da psicologia, ela é psicóloga do clube aqui, do acadêmico, ela está conectada, tem muito conhecimento, tem muitos brasileiros discutindo, sendo orientados por ela, ela tem um grupo de estudo avançado. Então, tá vendo aí, ó, profissionalizar, gerir é profissionalizar, equipe multidisciplinar.
E, pelo amor de Deus, tem que tratar o desporto e colocar ele na condição que merece, que é protagonismo. O resto, Daniel, é blá, 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 bicho. Tem uma pergunta aqui também. Vamos lá, uma pergunta aqui, Beethoven. Beethoven perguntou: como um profissional que trabalha contratado numa empresa deve direcionar a gestão na sua carreira? Essa é a última perguntinha, Renatinho, para a gente fechar a live, que daqui a pouco ela já vai cair. Pergunta do Beethoven. Como tem mais perguntas aqui, mas infelizmente não vai dar para ler todas. Como trabalho, direcionar, primeiro, se você trabalhar numa grande marca de material esportivo, por exemplo, quando um gestor entra, o gestor, independente da empresa, numa academia, aqui em Portugal no ginásio, ele entra apresentando um plano. O gestor diferente apresenta um plano. Um plano de ação que quer desenvolver. Vou dar para você. Quando você entrou na parceria, você apresentou um plano, um conjunto de ações a curto e médio prazo. O gestor tem que apresentar isso na estrutura que ele for entrar. Empresa, clube, academia, ginásio. Plano. E definir metas com resultados. Com certeza. Agora respondendo já, colocando um gancho nessa pergunta do Beethoven, você tem alguma, ou você pode até passar depois para mim, alguma literatura legal no Brasil, né? Ou algum canal do YouTube onde as pessoas falam sobre o desenvolvimento intelectual, tá? Intelectual da carreira de um gestor, para que eles aprendam a gerir um plano esportivo, um plano, como você falou, de apresentação para um clube ou para a empresa que ele trabalha. Você consegue passar para a gente depois, ou agora, citar alguma referência legal, canal no YouTube, livro? Tem um minutinho para a gente fechar a live. Não, aqui. Eu não vou, assim, depois eu passo para você. Tem algumas entidades. No Brasil tem a Associação Brasileira de Gestores Esportivos. Aqui em Portugal tem, nos Estados Unidos tem. Tem entidades que você pode entrar e tem esse conhecimento. E o conhecimento hoje está para todo mundo. Assim, para finalizar, queria agradecer. Parabéns pela sua iniciativa. Já já você vai ser meu convidado da próxima live. É isso, conectar gente boa com conhecimento e fazer entregas para a sociedade. Beleza, Renatinho. Foi um prazer ter você aqui discutindo, né, conversando sobre esse tema, que era um tema também que eu aprendi muito, com certeza, com a sua fala, gestão esportiva, desportiva, o quanto é importante isso e o quanto a gestão pode influenciar, como você bem citou, no exemplo dos atletas que já pararam de competir, que estão parando, o quanto a gestão esportiva pode influenciar no futuro desse atleta quando ele para quando ele se aposenta daquela atividade ou daquele esporte que ele vem fazendo. Então, com certeza, foram informações de grande valor. Obrigado à galera que participou e também um agradecimento aí para outras pessoas que virão assistir. Espero que vocês consigam agregar bastante conteúdo aí desse doutorando em gestão desportiva, Renato Oliveira. Obrigado, meu brother. Eu que agradeço. Muito obrigado. Valeu. E até a próxima, amigo. Valeu, saudações galera. Esportivas. Fui. Valeu.